Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Com estas palavras deste Salmo 133, eu quero desejar a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e queridos que estão reunidos conosco nesse momento para louvarmos o nosso Deus, oferecer um culto de louvor a Ele nesta quarta-feira, mais uma vez. Temos somente que agradecer a Deus que nos dá este privilégio de poder mais uma vez estar em sua presença com a sua palavra, com a palavra de Deus nas nossas mãos, palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos ajuda a vivermos o nosso dia a dia neste mundo difícil que estamos vivendo. Mas eu quero desejar a paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos agora buscar a presença do nosso Deus em oração. Vamos falar com Ele, apresentar nossas vidas, apresentar os nossos desejos, pedir perdão a Ele pelas nossas falhas. Enfim, falar com o nosso Deus. Como é bom, irmãos. Como é maravilhoso poder contar com o nosso Deus, poder falar com Ele, abrir o nosso coração e a nossa mente e colocar diante dele todas as nossas necessidades, os nossos desejos. É muito bom poder falar com Deus. Vamos orar neste momento. Feche os teus olhos agora e se prepare, abra o teu coração diante de Deus. Você está diante de Deus agora. Abra o teu coração e coloque sua vida diante dele, em nome de Jesus. Amado e querido Deus, eterno e poderoso Pai, na tua santa e bendita presença nós nos reunimos neste momento, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, um Deus puro, santo, um Deus poderoso, um Deus que nos perdoa, um Deus que nos ajuda, um Deus que está sempre ao nosso lado, querendo nos ajudar. E nós te damos graças por isso, Deus amado, porque podemos contar com a sua ajuda e com a tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Muito obrigado pelos livramentos, por tudo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Agradecer, Deus amado, porque nós podemos contar com o Senhor nas nossas vidas. E nesta hora, Senhor, queremos abrir o nosso coração e colocar diante de Ti, Senhor, todas as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos desmanzelos, ó Deus, tudo aquilo que não te agrada, Senhor, tudo aquilo que faz mal para a nossa vida espiritual, Deus amado. Queremos colocar diante de Ti e te pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha entrar no nosso coração neste momento, Deus amado, e limpar o nosso coração para que nós possamos ter uma vida limpa e transparente diante de Ti, Senhor, para poder melhor Te servir, melhor Te louvar, ó Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas omissões. Enfim, Deus amado, tudo aquilo que não Te agrada, que o Senhor possa estar nos perdoando e que de agora em diante, Senhor, que daqui para frente possamos ter uma vida diferente, Senhor, uma vida que agrada o seu coração, Senhor. Muito obrigado, Deus amado,
porque nós podemos sentir que o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus que pode perdoar pecados. E nós estamos diante de Ti agora, Senhor, a Tua igreja de joelhos diante de Ti, Senhor, para pedir perdão. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Queremos agora, Pai, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor continue a estar conosco, a abençoar, Senhor, a Tua igreja aí de Vila Formosa, Senhor. Abençoa, Senhor, os presbíteros, abençoa, Senhor, os diáconos, abençoa, Senhor, o pastor Gilberto, abençoa, Senhor, todas as nossas famílias, Senhor, abençoa os jovens, abençoa os adolescentes, ó Deus, abençoa as pessoas idosas, Senhor, que precisam mais de cuidado, Senhor, e o Senhor conhece a vida e conhece o coração de cada irmão, Deus amado, que congrega neste lugar, Senhor. Também queremos colocar, Senhor, as vidas dos nossos queridos que nos acompanha neste canal, nesse momento de oração e de culto. Nós temos muitas pessoas até que nós não conhecemos, que nos acompanham, Senhor, que tem acompanhado todas as quartas-feiras, aos domingos também, porque nós temos mandado, nós temos divulgado, Senhor, a Tua palavra através deste meio, através desta mídia, Senhor. O Senhor tem nos abençoado e nós temos alcançado muitas pessoas com a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que aonde a Tua palavra chegar, Senhor, naquele coração possa haver mudança de vida e possa haver salvação, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Deus amado, porque podemos e sentimos a Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Nós te damos graças por isso, Senhor. Te pedimos que o Senhor continue a abençoar a Tua igreja, que a Tua igreja seja luz e sal da terra aqui neste lugar e aonde nós estivermos, Senhor, que nós possamos divulgar a Tua palavra. Abençoa cada um de nós, ó Deus, venha falar conosco, Pai querido, através da Tua palavra, através dos cânticos, das leituras que serão apresentadas e lidas para o Teu povo, Senhor. Que seja uma mensagem do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, porque nós precisamos ouvir a Tua palavra, Senhor, e encher o nosso coração dos Teus ensinamentos. É o desejo do nosso coração. Abençoa cada um de nós, ó Deus, abençoa cada um dos queridos que estão conosco, os nossos parentes, Senhor, abençoa cada um deles, ó Deus. Abençoa também os irmãos que precisam de uma cura, de uma ajuda, Senhor. Nós temos muitos parentes, amigos, que estão precisando, Senhor, de cura, Senhor. Me lembro agora do primo da minha esposa, o Eli, Senhor. Cuida dele, Jesus, que a situação dele é muito delicada, está internado, está na UTI. Ó Deus, tem misericórdia desta vida, Senhor, e se for da Tua vontade, se o Senhor desejar, o Senhor pode curar ele, Senhor, para a honra e glória do Teu nome e a alegria do Teu povo, dos familiares, ó Deus. Fica conosco, Senhor, nessa noite, Senhor, aceita a nossa oração, aceita os nossos pedidos, ó Deus, e acima de tudo, Deus amado, aceita as nossas vidas diante de Ti, que a cada dia, Senhor, nós possamos melhor Te servir, melhorar a cada dia, é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor
pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Graça e paz, irmãos. Eu vou ler essa noite a palavra de Deus em Efésios 3, de 14 a 21. Por essa razão, ajoelhei-me diante do Pai, o qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas glórias, riquezas, ele os fortalece no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam feitos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós, a ele seja glória na Igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Vamos ler em 1 João 5,14, que diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nós vamos estar orando, né? E
e gostaria que você levasse o seu pensamento a Deus nesse momento. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui na sua casa, mais uma vez cultuando o seu santo nome. Ó Deus, nesse momento estamos chegando à sua presença, pedindo as suas misericórdias, Senhor. Ó Pai, esteja abençoando a nossa igreja, o pastor, o conselho, a diaconia, esteja abençoando as famílias assistidas, portas de emprego, profissionais de saúde. Ó Senhor, abençoa todo o seu povo que clama pelo seu nome. Nós temos confiança que o Senhor é um Deus que está atento ao nosso clamor. Não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor saiba. E quando nós oramos a Ti, o Senhor inclina seu ouvido. E se nós chegarmos de coração sincero, o Senhor nos ouve. E essa é a nossa esperança e essa é a nossa confiança. Abençoa todas as pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde, que estão lutando pela vida, né? Ó Senhor, o Senhor é a nossa esperança. O Senhor não é um Deus que nos desampara, mas pelo contrário. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Reaviva, Senhor, essa nossa esperança a cada dia nas nossas vidas. Que a gente nunca se esqueça que o Senhor está sempre por perto, sempre nos olhando. Ó Pai, nossa gratidão também pelas pessoas que tiveram já a melhora das doenças. Obrigado porque a sua forte mão tem sustentado a elas. Ó Senhor, perdoa as nossas falhas e pecados, seja com o teu povo e todos aqueles que clamam pelo teu nome. Em nome do Senhor Jesus aqui oramos, amém. Abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim.
Vamos estudar a palavra de Deus? Abra comigo, por favor, no livro dos Salmos, Salmo 119. Continuamos estudando este lindo salmo, inesgotável salmo, Salmo 119. Hoje vamos ver a porção que está entre os versículos 89 a 96. 89 a 96. Enquanto você abre o seu aplicativo, enquanto você abre a sua Bíblia, isso vai nos preparar para juntos ministrarmos e sermos ministrados na palavra de Deus. Livro dos Salmos, Salmo 89, Salmo 119, versículo 89. Assim está escrito na palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia! Nós estamos percorrendo essa linda jornada com o tema biblicamente, estudando neste mês de abril os Salmos 119. Que preciosidade! Quanta coisa boa temos aprendido. Neste final de semana especialmente, nós vimos sábado à noite com a pastora Camila uma linda mensagem com o tema prazer. Prazer. Nós vimos no culto das 10 com o pastor Daniel o tema alegria, mensagem forte para o nosso coração. Às 19 horas o nosso pastor Rodolfo Montosa nos falou sobre consolo. E agora, nesta tarde, vamos falar sobre o tema fidelidade. Então vejam 4 palavras fortes retiradas do Salmos 119: prazer, alegria, consolo, fidelidade. Fidelidade. Nós estamos agora na 12ª sessão dos Salmos. Os versículos 89 a 96 são a 12ª sessão do Salmo, que tem início, cada um desses versos, na letra do alfabeto hebraico, Lamed, equivalente talvez à nossa letra L. Lembrando que são 176 versos, divididos em 22 partes, cada uma delas com 8 versículos. Esses 8 versículos têm uma mensagem própria, é o que nós chamamos de perícope na teologia. Ela tem começo, meio e fim, tem uma mensagem estruturada. É por isso que estamos dividindo os salmos em porções. Da porção de hoje, vamos refletir sobre o tema fidelidade. Deixa refletir com você um pouquinho sobre fidelidade. Quanto tempo dura uma palavra empenhada por uma pessoa? Quanto tempo dura uma palavra que alguém deixa comigo, com você, ou que nós damos para alguém? Muito possivelmente, essa palavra vai ter a durabilidade, talvez, enquanto durar a vida da pessoa que empenhou a palavra. Você há de convir comigo que nós estamos vivendo dias de crise quanto à fidelidade das palavras que as pessoas proferem. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, no casamento, quando os noivos chegam diante do altar, os convidados presentes estão na presença de Deus e começam a dizer palavras uns para os outros, um para o outro, que nós chamamos de votos, os votos do casamento. E ali, tanto o noivo quanto a noiva começam a dizer: olha, eu prometo
Eu prometo diante de Deus e diante dos convidados, diante dos homens, te amar. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo cuidar de você quando nós tivermos saúde ou quando a enfermidade chegar, quando a gente tiver muito dinheiro ou quando a coisa apertar, quando a gente estiver na alegria ou quando a tristeza bater. Esses são os votos, a gente vai fazendo votos, mas aí tem uma expressão no final que diz assim: e tudo isso que eu te prometo cumprir, até quando? Até que a morte nos separe. Mas o que nós temos visto de fato é que muitas vezes, meses depois, anos depois, um período depois, esses votos são esquecidos por algum motivo. E então esses votos são rompidos e uma aliança é desfeita. Crise de fidelidade nas palavras empenhadas. Por exemplo, diante de uma sociedade feita entre pessoas, uma empresa aberta, um negócio realizado. Olha, eu prometo que eu vou cumprir aquilo que eu estou te prometendo, eu vou entregar no prazo certo, eu vou fazer a coisa certa, eu vou ser um sócio honesto. Assinam até um contrato para que aquela sociedade seja firmada e de repente, por algum motivo, isso é rompido. Crise na fidelidade. Às vezes até mesmo numa amizade. Quantos aqui já tiveram problemas com amigos e amigas que por algum motivo falaram algo e não cumpriram? Quantos aqui sabem do que eu estou falando e por um ou outro motivo isso acabou sendo rompido? Uma amizade rompida por crise na fidelidade. Fidelidade. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa tarde. Uma boa notícia para você que nos ouve pela internet, talvez em um outro momento, manhã, tarde ou noite. A boa notícia é: com Deus não é assim. Se com seres humanos, infelizmente, nós corremos o risco de quebrar nossas promessas, quebrar nossas palavras e romper, não sermos tão fiéis assim, com Deus não é assim. A palavra de Deus é revestida de fidelidade. Louvado seja o Senhor. É isto que o salmista do Salmo 119, a partir do verso 89, está nos mostrando nesta hora. Vamos aprender com o salmista 3 características da palavra de Deus que nos ajudam a entender a fidelidade do Senhor. Vamos juntos? Aperte o cinto de segurança aí e vamos viajar nesta palavra. A primeira característica da palavra de Deus que reflete a fidelidade do Senhor é que esta palavra que nós estamos lendo, ela é imutável. Imutável, ou seja, ela não sofre mudança. Imutável. Onde que eu encontro isto? No primeiro versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A primeira ideia que o salmista traz para o meu e o seu coração nesta hora é que a fidelidade de Deus é revelada na imutabilidade da sua palavra. E a maneira que o salmista usa para nos mostrar isso, para esclarecer isso, para nos convencer disso, é mostrando que os padrões da fidelidade de Deus são muito, mas muito diferentes dos nossos padrões. Se eu introduzir a nossa mensagem dizendo que nós, seres humanos, temos problemas com a fidelidade, temos problemas em cumprir aquilo que prometemos, Deus não tem. E é interessante que ele vai usar uma expressão para nos dar a certeza disso. Qual é a expressão? A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela está firmada nos céus. Ela não tem nada a ver com as palavras firmadas aqui na terra. Eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Quando eu e você queremos que uma palavra nossa seja garantida, que ela seja cumprida, nós temos um recurso aqui na terra para ajudar neste processo. Nós usamos um registro em cartório. Você já ouviu falar disso? Quando nós fazemos um contrato entre partes e queremos que aquele contrato tenha um poder de lei, nós vamos a um cartório e registramos e firmamos aquele contrato num cartório. Aquele contrato agora passa a ser público, notório,
então ele ganha um poder de lei maior do que se fosse apenas algo entre as duas partes. Muitas pessoas vão ao cartório também fazer um registro de uma procuração. Eles estabelecem procuradores para os representar, para assinar por eles, em empresas, em situações outras, mas para isso eles também se dirigem a um cartório. Eles vão ao cartório, registram a procuração, e aquela procuração agora ganha poder público. Então aquela palavra, aquela procuração passa a ter validade. Com Deus, Ele não precisa e Ele não usa nenhum cartório aqui da terra. Olha que linda essa expressão. É interessante que eu fiquei pensando, poxa, mas até mesmo herdeiros, quando querem ter a garantia que a sua herança venha para suas mãos, aquela pessoa que quer deixar uma herança vai ao cartório e registra aquele documento para que haja garantia de uma herança em cartório. O que Deus está dizendo para nós nessa tarde, no verso 89 do capítulo 119. A palavra de Deus, ela não é firmada em nenhum cartório terreno. A palavra de Deus não está registrada em nenhuma comarca de Londrina ou de outra cidade. Você pode ir aos tabelionatos daqui de Londrina e de todas as cidades do Brasil e do mundo, você não vai encontrar nenhum registro da palavra de Deus, para que ela tenha alguma garantia. Sabe por quê? Porque não é necessário. Porque os cartórios humanos não são capazes de garantir o que Deus está garantindo na sua palavra. Agora veja a expressão que está no Salmo 119. Esta palavra, na qual nós cremos e estamos pregando, ela é firmada. Onde, queridos? No céu. Não é um tabelionato terreno, não é um cartório londrinense, não é algo que passa, que é passageiro. Não, ela está registrada, ela está firmada, ela está gravada nos céus. Não é padrão terreno, é padrão celestial. Aleluia! Essa é a fidelidade de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. O salmista está dizendo para nós nessa tarde: olha, o padrão que os seres humanos têm não tem nada a ver com o padrão que Deus tem. Estava lendo um comentarista bíblico, Matteo Henry. É interessante que ele, lendo esta porção, ele escreve a seguinte expressão: o estabelecimento da palavra de Deus no céu se opõe às mudanças e revoluções da terra. Ou seja, aqui tudo muda. Aqui da noite para o dia, o que era não é mais. A lei que valia não vale mais. Deus não é assim. A sua palavra, ela é firmada nos céus. Então eu e você podemos descansar na fidelidade de Deus. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus, escrevendo, falando e registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 24, verso 35, está registrado as palavras do Senhor: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluia! Enquanto que na terra, enquanto que entre os seres humanos nós estamos sujeitos a mudanças, sujeitos a variações, Deus não é assim. Deus é imutável. Tiago capítulo 1, versículo 17 nos diz que todo poder, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação alguma. Deus não muda. Deus não era um ontem e é um hoje e será outro amanhã. Muito pelo contrário, Ele é imutável e por consequência a sua palavra também o é. Imutabilidade da palavra de Deus, ela não muda, ela não sofre variação. Os preceitos que valeram para ontem continuam valendo hoje. As promessas que valeram para ontem continuam valendo hoje. Glória a Deus. As promessas que aqui estão são para a minha vida, para a sua vida, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Aleluia! Imutabilidade. Nós podemos descansar. Deus é fiel. Ele não sofre variação. Eu fico feliz e fico pensando que talvez há 100 anos atrás,
talvez há 300, há 500 ou até mais de 1000 anos atrás, alguém, um homem ou uma mulher, tenha tido contato com o Salmo 119, verso 89, e tenha percebido, como estamos percebendo hoje, a fidelidade de Deus. E hoje nós estamos aqui no ano de 2021, o tempo passou, as coisas mudaram, mas a palavra de Deus permanece imutável, firme para todos sempre. Sabe o que é isso? É a fidelidade de Deus. Fidelidade do Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento na sua história, na sua vida, onde você possa olhar para a palavra e dizer assim: mas será? Será que isso aqui é para mim ainda hoje? Será que este preceito, será que esse testemunho, será que esta lei vale para mim hoje? Ou ainda, será que esta promessa alcança o meu coração hoje? Sim, querido. Deus nos trouxe aqui hoje à tarde. Você está ouvindo essa mensagem agora, porque o Espírito Santo está ministrando o nosso coração, dizendo: a minha palavra não muda. O que eu disse eu vou cumprir. Não importa o tempo que passe, eu vou cumprir, eu velo pela minha palavra, diz o Senhor, e eu não mudo, não sofro variação, não sou inconstante como seres humanos o são. Ainda que tenhamos sofrido infidelidades humanas, Deus é fiel, aleluia, você pode crer e descansar nele. Mas há uma segunda característica, há uma segunda verdade, há uma segunda expressão forte do texto, que nos ajuda a entender a fidelidade de Deus. Sim, em primeiro lugar, a palavra de Deus é imutável. Em segundo lugar, a palavra de Deus é infinita. Infinita. Ela é imutável na sua essência, infinita na sua duração. Olha que lindo isso. Há fidelidade maior do que esta? Imutável na sua essência, ela jamais vai sofrer variação. Infinita na sua duração. Pastor Pedro, onde é que eu encontro isso? No texto. As verdades que estamos estudando estão no texto. Vamos ver juntos? Verso de número 90. A tua fidelidade, Senhor, estende-se quando? De geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. O salmista agora vai usar de uma figura de linguagem muito interessante. Eu admiro os escritores bíblicos porque eles usam figuras para ajudar-nos a entender a expressão de um Deus que é infinito. E ele faz a seguinte comparação: ele usa as coisas criadas por Deus para trazer a verdade de que a palavra de Deus é infinita. Qual é a figura que ele usa? Olha, assim como Deus criou céus e terra, assim como Ele fundou a terra, e a terra até hoje existe, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Que figura bonita e simples de nós entendermos. Deus cuida da sua criação desde antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Não havia nada, havia abismo, havia escuridão, a terra era sem forma, ela era vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1. Deus então se manifesta dizendo: haja, e houve, tudo se criou. Deus cria do nada absolutamente tudo. Deus é o único que não precisa de matéria-prima para criar. Ele cria do nada. Ele chama à existência aquilo que não existe. Aleluia, gente, quanta coisa boa. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus fiel. Bem, mas Deus criou há muito tempo atrás terra, céu, mar, água, animais, plantas, tudo que existe, e permanece até o dia de hoje. O salmista está dizendo: assim como Deus tem poder e criou tudo isso e faz com que isso tudo continue existindo, assim é a sua palavra. Ele a garante da mesma forma que garante a continuidade de toda a criação. Louvado seja o Senhor. Eu parei um pouquinho e comecei a pensar na criação. Quero te fazer um convite para usar a sua imaginação junto com a minha e pensar um pouquinho nisso. Deus não é afetado pelo tempo, como nós somos afetados pelo tempo. Você já parou para pensar
que quando você está diante do mar, quantos aqui que eles gostam do mar? Oh meu Deus, que vontade de estar numa praia. Quando eu estou na frente do mar, eu não sei você, mas a coisa que eu fico pensando é, quantas ondas já quebraram aqui? Você já pensou nisso? E vem uma onda, e vem outra, e vem mais outra, e mais outra, e mais outras, e tantas outras, e aí eu fico pensando, desde quando essas ondas estão quebrando aqui? É isso que o salmista está dizendo. Deus criou os céus, terras e mares. Um dia ele disse assim às águas: vocês vêm até aqui, daqui vocês não passam. Faça-se separação entre terra e água, e haja um limite para as águas. Deus estava criando as ondas, os mares e a separação. Então, desde antes da criação, agora aquelas ondas quebram de dia e de noite e de dia, e as ondas vêm e as ondas vão, e isso acontece anos e anos, e milênios, e acontecerá por toda a eternidade, porque Deus criou, e é Deus quem sustenta assim, aleluia. Mas eu não fico pensando só no mar, eu fiquei pensando no dia e na noite. Todos os dias tem dia e tem noite. Eu fiquei pensando nas estrelas. Todas as noites elas aparecem. A gente pode até não ver quando está nublado, mas elas estão lá, cada uma delas. Isaías 40 diz que Deus conhece cada uma delas e as chama pelo nome. São bilhões e bilhões. Eu fiquei pensando no calor e no frio. Todos os anos tem calor e tem frio, tem primavera e tem verão, tem outono e tem inverno, tem estações. Isso não muda desde a criação e jamais mudará. Pastor Pedro, como que o senhor sabe que jamais mudará? Gênesis capítulo 8, verso 22, está escrito: enquanto durar a terra, não deixará de acontecer semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia, palavra do Senhor. O Senhor está garantindo a sua criação. Agora o salmista pega essa figura linda da criação e diz assim: assim como Deus sustenta, e Ele é poderoso para sustentar, veja o verso 91, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, o Senhor tem poder para garantir que tudo isso aconteça. Aliás, só o Senhor tem poder para garantir que tudo isso aconteça. E assim como o Senhor garante que a terra e céu jamais passarão, debaixo das tuas ordens e do teu poder, assim é a tua palavra, de geração em geração ela continua. Os mares, de geração em geração as ondas quebram. As estrelas, de geração em geração elas aparecem. O sol, de geração em geração ao amanhecer ele raia. A lua, de geração em geração à noite, ela está nos céus. A palavra de Deus, de geração em geração, permanece para sempre. Aleluia! Que palavra tremenda! Que porção preciosa! Quando vamos estudando a Bíblia, quando vamos invadindo os textos e percebendo o contexto, aquilo que o autor quer dizer verdadeiramente, jamais passará, é infinita. Alguns dias atrás, eu recebi uma mensagem no meu celular, no WhatsApp. Inclusive a mensagem chegou sem nome. Sabe quando vem no WhatsApp só com um número? Ou seja, aquela pessoa não faz parte da tua lista de contatos. E você já vai ler a mensagem assim, meio ressabiado. O que será que é? Quem será que é? Será que é propaganda? Será que está me vendendo alguma coisa? Será que é golpe? Né? Você já fica pensando. Mas eu tive uma grata surpresa. Aquela mensagem é de uma pessoa muito querida, que depois eu vim a reconhecer quem é. Ela estava me informando que o seu pai, era uma jovem, uma moça, que o seu pai estava muito enfermo, internado num dos hospitais de Londrina, e naquela tarde ele seria levado para a UTI, e a previsão dos médicos é que dificilmente ele voltaria da UTI, dado o seu estado avançado de um câncer. Mas por que eu estou te contando isso? Qual é a minha ligação com este senhor, ou com esta família? Alguns anos atrás, talvez mais de 10 ou 12 anos, eu não sei precisar, mas com certeza esse tempo,
Aqui no corpo pastoral nós temos distribuição de atendimento a pessoas acamadas ou pessoas idosas que não podem receber a ceia do Senhor. E eu fui escalado então, há 10 anos atrás, para levar a ceia do Senhor mensalmente a uma senhora, a uma membro da igreja, que morava aqui pertinho da região da rodoviária. E por quase 6 anos, mensalmente eu visitei aquela senhora com muita alegria, levando a Santa Ceia do Senhor, ia ler a palavra de Deus, orar com ela. Eu ia lá para abençoar, saía de lá abençoado. Já aconteceu isso com você? Eu ia lá levar uma palavra de consolo, eu saía consolado. Eu ia lá levar uma palavra de alegria, eu saía de lá em júbilo. Tamanha fé daquela senhora. E qual é o contexto daquela senhora? Há muitos anos ela se converteu ao Senhor na rua Mato Grosso. E uma colega de trabalho a discipulou, foi quem Deus usou para levá-la a Cristo, esta senhora. Com o tempo ela adoeceu, parou de frequentar os cultos e precisou de auxílio pastoral, então eu a visitava. O seu esposo não era cristão, aliás, ele até tirava sarro dela por ser cristã. Então, naquelas visitas, durante 6 anos, eu ia levar a ceia do Senhor, lia a palavra e aquele homem ouvia da palavra. A palavra do Senhor dura quando? De geração em geração. Um dos sonhos daquela senhora era ver o seu marido convertido. Não havia uma visita que ela não me dizia: pastor, ore pelo meu esposo. Ela chegava a dizer assim: pastor, o senhor não quer ir lá no fundo falar com meu esposo? Eu falei: querido, se ele não quer, eu não vou, eu não posso, não é por força, não é por violência. Tamanho desejo daquela senhora de ver o seu esposo convertido a Cristo. Mas ela, há muitos anos, orava pelo seu esposo, há muitos anos. Só comigo, 6 ou 7 anos. Muito bem, há mais ou menos 4 anos, esta senhora faleceu. E eu parei então de visitar esta casa. Ela era a única membro da igreja, eu parei de visitar, até tive alguns contatos, mas perdi o contato. Então passaram-se o quê? 3, 4 anos. Há 15 dias atrás entra a mensagem do celular da filha deste homem, dizendo: pastor Pedro, eu sou fulana de tal, meu pai é o fulano de tal. Por mais de 6 anos, o Senhor levou ceia para minha mãe. Por mais de 6 anos, o Senhor leu a palavra de Deus na minha casa, e o meu pai ouviu. Agora o meu pai está entre a vida e a morte. Ele está indo para a UTI nesta tarde, eu não sei se voltará de lá. Sabe o que ele me pediu, pastor? Ache o pastor Pedro. Eu preciso falar com ele. E eu tive o privilégio de, através de uma chamada de vídeo, orar com aquele homem, antes dele entrar na UTI, e ter a certeza que no coração dele havia um rei e um senhor, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aquela senhora não viu com seus olhos humanos, mas pela fé ela cria na conversão do seu marido. De geração em geração é a palavra de Deus. Há quanto tempo você está orando por um parente seu? Há quanto tempo você está clamando para que alguém da sua família se converta? Não importa o tempo, queridos. A palavra de Deus está nos dizendo hoje: ela é infinita, ela não falha, ela não acaba, ela não tem prazo de validade, ela é de geração em geração. Quanto tempo dura isso? Dura a vida toda, toda a vida, é infinita. Talvez você não veja, mas creia. Se você está orando e a palavra de Deus está sendo pregada, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Você pode dizer amém a isso? Louvado seja o Senhor. Foi uma tarde linda, muito emocionante. Eu desliguei aquele vídeo, louvei ao Senhor, tirei uma foto, mandei para os colegas pastores, que alguns visitaram essa família comigo. Mas sabe qual é a melhor notícia? Tudo começou com um discipulado na empresa, com uma pregação do pastor Messias no templo. Aquela senhora se converteu, chegou a participar até do nosso conjunto coral. As gerações anteriores evangelizaram.
passou para a nossa geração. Eu tive o privilégio de ir lá ministrar a palavra, outra geração. E agora os filhos são cristãos, estão numa outra igreja, mais uma geração. Sabe quanto tempo dura a palavra de Deus? De geração em geração, é infinita, ela não termina, aleluia, ela não acaba. Eu não sei você, mas eu vou no mercado, eu tenho mania por prazo de validade. Você é daqueles que pegam, vou usar um exemplo aqui, tá, queridos? Eu sei que você não faz isso, acredito que você não faz. Você vai na sua geladeira, pega um Danone, um iogurte, aí você olha assim, vencido. Só 3 dias, faz mal não. Não, você não faz isso. Vencido é vencido, não é? Prazo de validade é prazo de validade. Você não vai tomar aquele iogurte, não é isso? Então eu vou no mercado, prazo de validade, prazo de validade, prazo de validade. Por quê? Porque se o prazo de validade é curto, quando é muito barato eu desconfio. Eu levo para casa, vou ter problema, vai vencer logo. Sabe qual é a boa notícia? A palavra de Deus, ela não tem prazo de validade, aleluia. Ela é infinita, ela dura a vida toda, é de geração em geração, é para mim, é para você, é para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos, foi para os nossos pais, para os nossos avós, tataravós, ela dura para sempre, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não sei você, mas nessa hora, não tem outra coisa a fazer a não ser dar um glória a Deus. Senhor, obrigado, tua palavra é imutável, ela não muda na essência, ela é infinita, ela não tem prazo de validade. Mas há uma terceira qualidade aqui, não terminou não. Ao mesmo tempo que ela é imutável, ela é infinita, a palavra de Deus é também ilimitada. Ilimitada. Ajuda aqui na tela para mim, por favor. Ilimitada. É interessante que agora a palavra de Deus ganha uma nova característica. Se ela é imutável na sua essência, infinita na sua extensão, na sua validade, ela é ilimitada na sua abrangência, Sabe por quê? De nada adiantaria se a palavra de Deus fosse imutável, de nada adiantaria se a palavra de Deus fosse infinita, se ela não fosse aplicável a nós. Então ela precisa ser ilimitada, ela tem que servir para a minha vida e para a sua vida, ela tem que ser abrangente, de tal forma que todos e todas sejam alcançados por ela. Vamos ver no texto como que ela é ilimitada. A partir agora do verso de número 92 ao 95, o salmista vai dizer como é que esta palavra, como é que estes ensinamentos abençoam a vida deste salmista. Nós encontramos no verso 92 a primeira expressão: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. 2 palavras importantes aqui no texto: lei e prazer. Lei e prazer. A palavra de Deus é apresentada aqui como lei, e o que ela gera na nossa vida é prazer, o que ela nos livra é angústia. Simples. Eu estou só lendo o texto de uma outra maneira para nós entendermos. Agora veja comigo o verso 93: nunca me esquecerei dos teus preceitos. Agora não é lei, é preceito, mas é a mesma palavra, ela é apresentada como preceito. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por elas me tens dado vida. Ora, então nós já vimos que na vida do salmista, a lei do Senhor, que é a palavra de Deus, gera prazer e livra da angústia. Verso 93, os preceitos do Senhor, que são a palavra de Deus, gera vida. Se gera vida, livra do quê? Da morte. Aleluia! Olha como é simples estudarmos a palavra de Deus fazendo perguntas para o texto. Verso 94: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. De novo a palavra preceito. Preceito, palavra de Deus, gera o que? Salvação. Livra do que? Perdição. Simples. E por fim,
verso 95, os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Agora aparece como testemunho. O que esse testemunho faz? Livra da presença dos inimigos. Livramento, derrota. Então nós temos aqui um resumo. A palavra de Deus aparece como 3 importantes definições: lei, preceito 2 vezes e testemunho 1 vez. Você começa a grifar isso na Bíblia, você vai começando a tirar delas as verdades. Lei, preceito e testemunho. O que ela faz na vida do salmista? Gera prazer, gera vida, gera salvação e gera livramento. É ilimitada. Ela serve para mim, ela serve para você nessa hora. Quando nós encontrarmos na palavra de Deus, nos seus preceitos, nos seus testemunhos, nas suas leis, um prazer de tal forma que a gente resolva viver biblicamente, receberemos vida onde há morte. É a palavra de Deus que nos salva, geradas pelo teu Espírito. A morte hoje na tua casa, a morte hoje na tua vida, a morte nos teus sonhos, a morte hoje nas enfermidades, nos hospitais. A palavra de Deus é poderosa para gerar vida. A angústia nos corações, a palavra de Deus é poderosa para gerar prazer no lugar de angústia. Sobre angústia, eu tive na última mensagem com o tema vida. Se você não ouviu, vá aos nossos canais e ouça. Biblicamente, vida. Eu pude descrever como é que a angústia quer roubar de nós o testemunho de Cristo do nosso coração. Não vou voltar a explicar agora, mas só te deixando aqui com um gostinho de quero mais. Se você não ouviu, ouça essa mensagem. A angústia é uma das 7 coisas que quer roubar o nosso relacionamento com Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Angústia é uma das 7 coisas que quer roubar o testemunho de Cristo de nós. Mas a palavra de Deus tira a angústia e dá prazer. Você está passando por angústia hoje? Há alguma preocupação excessiva no seu coração? Na palavra de Deus nós encontramos prazer. Mas a palavra gera vida, gera prazer, gera livramento e gera salvação. Que hoje esta palavra seja derramada abundantemente sobre o seu coração, sobre os nossos corações, para gerar tudo isso e muito mais, e muito mais. Que texto rico, que texto precioso. Mas agora o salmista chega no verso 96 e, como que uma cereja do bolo, ele diz assim: eu tenho visto tudo que o ser humano pode criar. A palavra perfeição aqui tem o sentido de: eu tenho visto as filosofias do mundo, eu tenho visto as ideologias do mundo, eu tenho visto tudo que o mundo pode oferecer, e ele traduz isso como perfeição. Mas a conclusão que o salmista chega é que tudo que os olhos dele podem ver são limitados, tudo tem seu limite. Pensa na melhor coisa que você pode adquirir deste mundo, tem um limite, um dia vai acabar. Sim ou não? Tem um limite. Olha a conclusão do salmista: porém, os teus mandamentos, a tua lei, os teus preceitos, a tua palavra, ela é ilimitada. As verdades estão todas no texto. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus, ela é sim, ao mesmo tempo que ela é imutável, ela também é infinita. Ao mesmo tempo que ela é imutável, infinita, ela é ilimitada. Não há limites do que a palavra de Deus pode fazer na minha e na sua vida. A pergunta para nós nessa hora é: o quanto eu tenho da palavra de Deus no meu coração? O quanto esta palavra tem mudado a minha vida? O quanto eu tenho me debruçado nela? O quanto eu tenho amado esta palavra? Hoje de manhã, tomando um café com o pastor Daniel e o pastor Rodolfo, estávamos conversando sobre as mensagens
E a gente está muito feliz pela repercussão na igreja do que esta série de mensagens biblicamente está gerando nos corações. O que mais alegra o nosso coração é que talvez a gente esteja definitivamente aprendendo que não basta ter a palavra na nossa mente. Eu posso até sabê-la de cor. Eu posso citar versos de ponta a ponta, sem abrir a Bíblia. Isso é bom, é muito bom. Espero que você faça isso. Mas ela precisa descer para o coração. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela precisa ser nosso alimento. Ela precisa ser a água que bebemos, a comida que comemos. Ela precisa ser buscada com prazer, com intensidade. Como a corça anseia pelas torrentes das águas, nossa alma tem sede do Deus vivo. E Ele é revelado nessa palavra. Deus te abençoe, queridos. Que nessa tarde, esta palavra, que é imutável, que é infinita, que é ilimitada, se torne tão familiar a nós, a ponto de nós compreendermos definitivamente a fidelidade de Deus. Você entendeu a fidelidade de Deus? Por que nós podemos crer na fidelidade de Deus? Porque Sua palavra é tudo isso e muito mais. Eu quero trazer um texto do Novo Testamento, aplicando esta verdade à pessoa de Cristo, e nós vamos orar. O apóstolo Pedro entendeu isso, tudo isso. E quando ele escreve a sua primeira carta, a primeira epístola, no capítulo 1, versos 24 e 25, ele diz: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Ou seja, o ser humano é transitório, é passageiro, é como uma flor que nasce e murcha e morre. Somos passageiros, peregrinos. Mas ele continua dizendo: mas a palavra do Senhor, porém, contudo, entretanto, todavia, mas a palavra de Deus permanece quando? Eternamente. Ora, é esta palavra que foi evangelizada a vocês através do Senhor Jesus. Cristo é eterno, Ele é a palavra viva, Ele está entre nós. Vamos nos debruçar na palavra, vamos amar a palavra, vamos buscar a palavra. Deus é fiel e a fidelidade dele está revelada nas Escrituras. Enquanto cantamos e declaramos essa fidelidade do Senhor, eu oro para que o Senhor invada o seu coração, a todos nós aqui na Tarde de Esperança. Você pode ficar em pé comigo, por favor. Você em casa, você no seu escritório, você ouvindo essa mensagem agora offline, seja tocado pela fidelidade de Deus nas nossas vidas. Graças e paz, amados. Estamos chegando ao final deste culto desta quarta-feira. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento que Ele nos proporcionou estar reunido com nossos irmãos para adorá-lo e louvá-lo. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos dás, Senhor, mais esta rica oportunidade, Pai, de estar reunido com nossos irmãos para prestar um culto de louvor e adoração a Ti. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos pela Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, venha, Senhor, nos fortalecer cada vez mais, que elas venham nos ensinar, que elas venham nos capacitar, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, Te amar por tudo aquilo que Tens feito em nossas vidas, Senhor. Que Tu és o Deus de misericórdia, Tu és o Deus fiel, que esta Tua misericórdia, Senhor, esteja nos alcançando e que a Tua fidelidade, Pai, faça que nós crê cada vez mais nas Tuas promessas, Senhor. Pedimos, Senhor, por cada oração que foi citada nessa noite aqui, Senhor, que Tu responde cada oração, Pai, porque Tu és o Deus fiel, que Tu faz muito mais daquilo que nós pedimos e cremos, Senhor.
E também, Pai, que Tu abençoe, Senhor, aquelas pessoas que não puderam participar deste culto, Senhor. Onde quer que elas estejam, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com ela, guardando-nos, protegendo, Senhor. Nos abençoe no decorrer desta semana, também nos protegendo, nos guardando dessa pandemia, Senhor, de tudo, Senhor. E nos abençoe também no nosso trabalho, nas escolas, onde quer que nós estejamos, que Tu esteja nos guardando, Senhor. É que Te pedimos, não que merecemos, mas pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Receber a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos os meus irmãos e todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Grande é o Teu amor, Senhor. Grande é a Tua graça. Grande é o Teu senhorio sobre nós. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom. Tu não me deixarás, Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.